dia no Legislativo foi de votações no plenário do Congresso Nacional. Uma série de vetos presidenciais foi analisada por deputados e senadores. Vamos às informações agora com a repórter Dini Moraes, que acompanhou tudo e está lá no Salão Verde. Boa noite, Dini. Algum veto foi derrubado? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Foi sim. Dos 16 vetos presidenciais que estavam na pauta de hoje, 9 foram votados 1 a 1 e um deles foi derrubado pelos deputados e senadores. Só a gente deixar bem claro que a última votação em que os deputados também derrubaram o veto, a gente não pode dizer que foi completamente derrubado, porque também precisa passar pelo crivo dos senadores e não houve quórum suficiente. Inclusive, a sessão agora há pouco terminou por falta de quórum dos senadores. Então, esse trechinho que trata, então, de vetos na medida provisória, no projeto de lei de conversão da medida provisória que tratava das concessões, esse vai voltar a ser analisado amanhã. Keila, a sessão de hoje, ela durou cerca de 10 horas aqui no Congresso Nacional e por várias vezes houve muito tumulto, houve muita tensão envolvendo deputados e senadores, principalmente na questão de questionamento de como a sessão estava sendo conduzida pelo senador Eunício Oliveira, que é presidente aqui do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira. Ele foi questionado muitas vezes e, em principal, pelos partidos de oposição. Vamos ver um trechinho dessas confusões. Destacados para a deliberação do painel eletrônico. Encaminhamento. Está suspensa a sessão. Inclusive, neste momento, Keila, vocês não estão conseguindo pegar aqui agora pela nossa Câmara, mas o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, está aqui do lado dando entrevista aos jornalistas e falando justamente sobre isso, sobre o questionamento da condução dele frente a essa sessão do Congresso Nacional de hoje, que durou cerca de 10 horas. Bom, vamos lá. Esse veto presidencial que foi derrubado, ele trata da capacitação de jovens aprendizes na parte relacionada a esportes. Mas houve outros debates durante a sessão e que a gente pode acompanhar na reportagem. 9 vetos presidenciais que trancavam a pauta do Congresso Nacional precisavam ser votados 1 a 1 pelo sistema eletrônico, que registra como se posicionou cada parlamentar. Um deles é o que pedia uma auditoria na dívida pública do governo federal. Nós já tivemos uma CPI aqui na Câmara dos Deputados, que eu fui o proponente, que analisou durante 8 meses todos os documentos da dívida pública brasileira e concluiu por dezenas de ilegalidades e fraudes nos contratos da dívida pública brasileira e mostrava claramente que várias ilegalidades foram cometidas quando se contraiu a dívida externa e quando se fez a transição para a dívida interna brasileira, que hoje está em quase 3,5 trilhões de reais. O governo orienta o voto sim e deixar claro que a questão da auditoria ela já está prevista pela nossa Lei de Responsabilidade Fiscal e pela nossa Constituição, que ela é feita na LDO. O veto foi mantido, ou seja, o texto realmente não vai virar lei. Outros vetos que foram confirmados foram os relacionados ao projeto que endurecia as regras de segurança em casas noturnas, texto feito em resposta à tragédia da Boate Kiss em 2013. Mas um veto foi derrubado com a concordância do governo, o que permite que empresas usem até 10% da cota de contratação de jovens aprendizes para a capacitação de jovens na área esportiva. Houve um entendimento divergente por parte do Ministério do Trabalho que pensava que estávamos proporcionando a jovens abaixo de 18 anos a possibilidade deles serem aprendizes no âmbito da Constituição Civil. Ora, eu tive a honra de ser secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego. Sei muito bem a importância que tem a aprendizagem profissional para a vida de milhões de jovens no nosso país, como também para criar cultura para as empresas. Esse projeto ele não gera custo adicional nenhum para nenhuma empresa.
Só que, ao vetar não apenas uma frase, mas todo o dispositivo, o projeto praticamente ficou inócuo. Bom, Keila, vale a gente destacar que não foram todos os vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso Nacional que foram votados hoje. Por isso, o senador Eunício Oliveira, o presidente do Congresso Nacional, convocou uma nova sessão para amanhã, à 13h, justamente para tentar limpar a pauta. A intenção do governo é deixar o caminho livre para se votar na sessão do Congresso Nacional o mais rápido possível a alteração da meta fiscal, ou seja, a aprovação de deputados e senadores, eles querem aprovar aqui no Congresso Nacional a mudança daquele número que, na verdade, nada mais é do que o total do balanço federal de cada ano, que seria essa meta fiscal, né? Lembrando que para 2017 está previsto um saldo negativo de 139 bilhões e o governo quer que seja de 159 bilhões. Esse assunto, inclusive, está sendo analisado agora pela Comissão Mista de Orçamento. Só para a gente finalizar, uma informação sobre o plenário da Câmara. As votações que estavam previstas hoje aqui no plenário acabaram não acontecendo por causa da sessão do Congresso Nacional, que foi uma longa sessão, como eu já disse, de cerca de 10 horas. Está convocada uma sessão para amanhã, para terminar de votar a medida provisória 777, que trata da mudança da taxa de juros aplicada pelo BNDES, e também há uma intenção de se colocar em votação a proposta de emenda à Constituição que muda a Constituição a respeito da reforma política, terminando com as coligações nas eleições de deputados e vereadores e também estabelecendo aí um mínimo de desempenho que os partidos devem ter para conseguir ter acesso ao fundo partidário e também ao tempo de rádio e televisão. Isso segundo o presidente interino da Câmara dos Deputados, o deputado André Fufuca. É com você. Obrigada, Dini. Boa noite. Obrigada pelas informações. Boa noite.